Bom dia, gente. Bom dia. Vamos lá pro rugido do leão dessa sexta-feira. A última live da semana, hein? Essa semana a gente compartilhou muita coisa aí. E hoje eu quero compartilhar algo com você aqui pra gente poder estar fechando essa semana. Acredito que vai abençoar muito a sua vida. Acredito que vai abrir seus olhos aí para uma situação que ela é muito importante. Hoje eu quero falar com você sobre como vencer a apatia. Vamos deixar o Instagram aí trabalhar, avisar para todo mundo que a gente já está ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, né? Na verdade, estamos ao vivo. Então vamos lá. Agora, começando o rugido. Deus abençoe sua vida. Não sei de onde você assiste. Fique à vontade para colocar nos comentários de onde você me assiste, de onde você me acompanha. E vamos começar, né? Hoje eu quero falar com você sobre vencendo a apatia. A apatia, ela é algo que acontece aonde? Acontece na mente. Então, tudo aquilo que está relacionado à mente é o que eu quero compartilhar com você aqui. Para quê? Para que você saiba como agir, como reagir às situações que vão acontecendo na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada com Deus. E a apatia é o que? É uma das armas massivas que Satanás usa para poder obstruir o avanço de um filho de Deus. Então, todos nós que somos filhos de Deus estamos sujeitos a sermos sufocados pela apatia. A apatia, ela vai vir sim. Então aqui eu quero compartilhar com você hoje o que é a apatia, os sinais, os sintomas do que é a apatia e também como você pode fazer para vencer a apatia. Nós vamos encerrar a live dessa manhã, né, dessa semana, falando então sobre isso, né? E você vai sair daqui hoje sabendo como identificar a apatia na sua vida e se você realmente tem vivido uma vida apática, para que você saiba como reagir à apatia, vencendo ela de uma vez por todas. E tendo essas informações é muito interessante porque você vai saber sempre discernir, distinguir quando você está sendo atacado por essa arma que o inimigo utiliza, para saber como reagir. E é interessante também porque você vai começar a compreender, fazer a leitura desse ataque na vida de pessoas à sua volta. E de repente você é um líder e você vai conseguir perceber isso na vida de pessoas. Como que a apatia se manifesta? Qual é o efeito da apatia? Qual é a destruição que a apatia pode trazer na vida de uma pessoa? Veja bem, quando o espírito de apatia ele está presente, ele faz com que uma pessoa ela se torne indiferente e insensível às circunstâncias ou condições que ela está vivendo. Então, é uma pessoa que muitas vezes o que acontece? Ela está vivendo uma vida muito ruim, uma vida muito escassa, uma vida muito travada, uma vida muito distante da realidade que Deus o chamou a viver. Muito distante dos seus sonhos, muito distante dos projetos de vida, muito distante daquilo que muitas vezes seus pais sonharam, idealizaram para a vida dela. Porém, o que acontece? Ela fica indiferente. Ela não consegue ter um estado de alerta, de despertar, de falar assim, cara, eu preciso acordar, porque se eu continuar dessa forma, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde que eu vou estar? E você vê pessoas vivendo muito confortavelmente uma vida muito ruim, uma vida muito abaixo da vida que verdadeiramente o Senhor nos chamou a viver. Porém, o que acontece? Você percebe nessas pessoas uma insensibilidade às circunstâncias que elas estão vivendo ou às condições. Aí o que acontece? Finalmente isso vai produzir nela o que é um adormecimento literal da alma. É uma calcificação emocional do coração. O coração dela fica calcificado. O que é algo que ficou calcificado? É algo que enrijeceu, é algo que se endureceu, algo que virou pedra. Ou seja, a alma dessa pessoa vai entrando num estado onde a alma dela vai ficando petrificada. O coração dela, que fala da alma, vai se calcificando, vai endurecendo, vai enrijecendo. Então essa pessoa não consegue mais ter sensibilidade
para poder perceber que a vida dela não está consoante tudo aquilo que verdadeiramente ela foi chamada a viver. Agora veja bem, havendo passado muitos anos na escravidão, o que acontece? O povo de Israel foi atacado por essa arma. O salmista registrou, as suas tristezas no Salmo 137. Vai aí no Salmo 137, no verso 1. Salmo 137, no verso 1. Olha o que fala. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Então, aqui nós vemos o quê? O Salmo 137, ele começa falando da lamentação dos exilados. Aqueles que foram retirados à força da sua terra, das suas casas, do lugar onde Deus os havia plantado, eles foram removidos dali à força. Aí o que acontece? Junto aos rios da Babilônia, eles estavam na Babilônia, na terra do inimigo. Sentamo-nos a chorar com saudade de Sião. Eles estavam com saudade da terra natal, do lugar da sua moradia. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas. As harpas eram o que? Os instrumentos que eles usavam para cantar, para adorar, para salmodiar. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. Ou seja, além de serem prisioneiros, de estarem cativos, as pessoas que levaram eles cativos pediam para que eles ainda assim cantassem as suas belas canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres. Imagina, você está debaixo da opressão, a pessoa que está te oprimindo, ela olha para você e fala assim: ei, fique alegre. Eu quero você alegre, você está com a cara triste. A pessoa está te oprimindo, está te sufocando emocionalmente, espiritualmente, mas ela quer que você ainda expresse a alegria. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Ou seja, os opressores, eles tinham um registro, eles sabiam que os filhos de Israel, quando estavam em Israel, como eles cantavam, como eles adoravam, como eles salmodiavam, como eles liberavam canções utilizando as suas harpas. Porém, aí o que acontece? Verso 4, olha a resposta. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Como que eu consigo adorar as canções que eu canto apenas para o meu Eterno, para o meu Pai, para o meu Senhor, para o meu Deus, em uma terra estranha? É isso que eles estão falando. Ou seja, eles não tinham a capacidade para poder liberar essas canções ali, vivendo como eles estavam vivendo, porque a alma estava, apática. Havia uma apatia interna no coração dos filhos de Israel e eles não conseguiam adorar, produzir a adoração, produzir as canções, produzir, aquilo que verdadeiramente eles carregavam, principalmente liberar a alegria que eles sentiam quando faziam isso. Por quê? Porque eles estavam sendo sufocados. Sufocados porque havia uma apatia sobre a vida deles. O coração, a alma estava sendo calcificado. Agora vamos aqui ver rapidamente alguns sintomas dessa ação espiritual, do espírito de apatia. Veja bem, o espírito de apatia, ele causa uma falta de interesse. Gera uma falta de interesse na vida da pessoa ou preocupação em especial com respeito a assuntos de importância. Assuntos que têm grande importância, você mostra para uma pessoa que está vivendo esse quadro da apatia, ela não mostra nenhum despertar. A casa dela pode estar pegando fogo, a casa dela pode estar caindo e ela continua com a mesma cara, com a mesma reação emocional. Isso é muito destrutivo. E como que uma pessoa consegue ficar assim, querido? Apenas se ela realmente estiver com o coração calcificado, com a alma enrijecida. Agora veja bem, o espírito de apatia também ocasiona a opacidade do espírito, a cegueira do coração. O coração dessa pessoa fica cego. A verdade pode estar gritando na frente dessa pessoa, mas ela fica cega para a verdade.
Há uma debilidade que acontece na alma, uma fraqueza na alma. Então essa pessoa precisa de algo que venha sacudir ela internamente para que ela saia desse estado. A apatia, veja bem, ela é responsável pelo aborto e pelo propósito que a pessoa carrega. Uma pessoa, sabe, ela pode ter um destino profético muito grande, um propósito de vida que Deus o chamou a viver, algo muito grandioso. Porém, quando a apatia vem sobre a vida dessa pessoa, o potencial dessa pessoa entra em um aborto, entra em um estado de aborto. Essa pessoa começa a morrer gradativamente para aquilo que ela carrega internamente. Ou seja, todo o potencial, todo o destino profético dessa pessoa vai morrer, vai ser abortado. Agora veja bem, quais são os sinais que nós vamos encontrar aqui, né, de manifestações de uma pessoa que está sendo atacada por esse espírito, né? A carnalidade, a desilusão, a dúvida, a falta de esperança. Se você olha para o seu futuro e não consegue ver esperança no amanhã, existe algo acontecendo no seu coração. Algo está roubando de você, sabe, a sua vitalidade, o seu ânimo, o seu vigor. Se você não tem olhos de esperança para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, ao longo da sua trajetória, você está sendo atacado pela apatia. A depressão. Veja bem, eu moro em Minas Gerais. Há anos atrás eu fiz um estudo para entender, né, algo que acontecia nessa geografia onde eu moro. Em Minas Gerais, veja bem, foi constatado que a capital da depressão, quando eu fiz esse estudo, era a capital da depressão no Brasil. Por que isso? Porque no registro que eu fiz, né, nessa pesquisa, eu observei que os medicamentos para a depressão são mais consumidos dentro dessa geografia mineira do que em qualquer outro estado do Brasil. Ou seja, a depressão, para você que é mineiro, se você é de Minas e me assiste, preste atenção, há algo que ocorre dentro, sabe, dessa geografia. E muitas pessoas, elas pensam que uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que está totalmente entregue à desilusão, é uma pessoa que fica afastada, isolada, é uma pessoa que não quer ter contato com ninguém e que de preferência fica presa dentro de um quarto escuro, não come, não se alimenta, ela não faz as suas higienes pessoais da forma devida. Então veja bem, isso pode sim ser uma pessoa que está em depressão, mas um quadro gravíssimo. Agora, existem os níveis, os quadros, eles vão se acentuando à medida que a depressão vai escalando na vida de uma pessoa. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já acordou sem vontade nenhuma de acordar? O dia amanheceu, mas você abriu seus olhos e falou assim, eu quero voltar a dormir. Que desânimo da vida. Que preguiça de sair da cama hoje. Que falta de ânimo. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas vezes ao longo de uma semana, de um ciclo de 7 dias, você não é atacado por algo assim? Por uma desesperança de olhar para o seu futuro e falar assim, cara, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vem por aí? E seu coração se enche de receio, de medo, de temor. Quantas vezes? Um outro sinal ou sintoma, né, é o desinteresse. O desinteresse pela vida, o desinteresse por tudo que está acontecendo na sua vida. De repente, veja bem, você é uma pessoa solteira, você não tem interesse pela vida, você não tem interesse em prosperar, em ter um bom trabalho, em construir, sabe, uma carreira, uma profissão. Você perdeu o interesse, você é casado, você tem um cônjuge aí, um companheiro ou uma companheira, sabe, do jeito que você orou e pediu a Deus. Você casou da maneira como você desejou e hoje você está totalmente desinteressado no seu casamento, na vida a dois. Por que esse desinteresse? Por que essa apatia aconteceu? Você começou uma caminhada com o Senhor e de repente o que acontece? Você tinha desejo no seu coração de ser um homem, uma mulher usada por Deus, mas de repente o que veio? Sabe, um desânimo. E você olha e fala assim, eu não quero nem congregar mais. Você está indo na igreja muitas vezes cumprindo uma tabela, fazendo mais por obrigação do que realmente por um interesse verdadeiro de conhecer mais a Deus, de servir ao Senhor. O fogo, sabe, a paixão, o primeiro amor se apagou dentro de você e você nem percebeu. Então há um desinteresse em todas as áreas da sua vida.
da sua vida. Isso precisa ser corrigido, né? Um outro sintoma, a melancolia e a fatalidade. Uma pessoa melancólica, uma pessoa que está sempre para baixo, uma pessoa que sempre olha as coisas sempre pelo viés negativo, a falta de atenção, não consegue se concentrar. E hoje está de moda as pessoas falarem que tudo é TDAH. E não é TDAH, não é a falta de interesse, é a falta de atenção também. Quando você está diante de algo que realmente você quer aprender e quer entender, você coloca toda a sua atenção, você fecha as janelas da distração. E o que tem roubado muitas pessoas nesse tempo é isso, a falta de atenção. A falta de atenção é um sinal, é um sintoma da apatia, do espírito de apatia. A indiferença é um sinal. O ignorar as coisas. Tanta coisa acontecendo e você fica ali ignorando a tudo. Tanta coisa acontecendo que depende de você, muitas vezes. Você está ignorando a tudo. A angústia. O que é a angústia, querido? É um peso no peito que vem. Você fica aí angustiado pelos cantos. Você tenta falar, não consegue falar. É como se tivesse uma espada atravessando aqui a sua garganta. Angustiado, aflito. Você não consegue comunicar, não consegue se expressar, não consegue conversar. Quando tenta chorar, sai a areia do olho. Porque a alma está seca. Uma alma seca. Um coração petrificado. Isso é o sinal da apatia. A indiferença. Outros sintomas, veja bem, a falta de compromisso. Não tem compromisso com aquilo que as pessoas estão firmando com você. Alguém firma um compromisso com você, mas você não consegue firmar o compromisso com a pessoa. Você não honra os compromissos, você não honra a sua palavra. Isso é um sinal da apatia, querido. Comportamento neurótico, uma pessoa louca. A pessoa que tem ela tem um pensamento constante que está sendo perseguida, que as pessoas estão perseguindo, que as pessoas estão o tempo inteiro confabulando que vão atacar, que vão destruir, que querem matar. Ela fica sempre esperando o mal de outra pessoa. Ela tem um complexo de perseguição. É um sintoma da apatia. Todo mundo está me perseguindo, todo mundo está contra mim. Ei, por que as pessoas estão contra você? Tem pessoa que acha que ela é o centro do universo. Ei, você não é o centro do universo. Só que quando você começa a pensar que você é o centro do universo, está todo mundo te olhando e está todo mundo com inveja, todo mundo querendo algo que você tem. Ei, cuidado, isso é um forte sinal da apatia. Parece que a pessoa pensa que ela anda e tem um holofote, tem uma luz 24 horas sobre a vida dela. Ela pensa que ela é o Big Brother da vida das pessoas. Ei, você não é isso. Não é isso. A pessoa sem visão. Ela olha para o futuro, ela não tem visão do futuro. Por que você perdeu a visão do futuro? Onde está o seu projeto de vida? Onde está aquilo que você desenhou, que você desejaria viver? Os seus planos, os seus alvos, as suas metas. Outros sintomas, pensamentos irracionais. Os pensamentos vão entrando na vida dessa pessoa, sabe? A rodo. E pensamentos ruins, meu irmão. Não estou falando de pensamentos bons, estou falando de pensamentos ruins, pensamentos negativos. E ela vai só recebendo isso. Pensamentos, irracionais. A pessoa vai se tornando irresponsável. Você perde totalmente a confiança de trabalhar com uma pessoa dessa porque ela é irresponsável. Ela não cumpre os seus prazos, ela não segue os projetos, ela é totalmente indevida naquilo que ela está fazendo. A inquietude, uma pessoa inquieta, ela não consegue parar em um lugar. Você começa a conversar com ela, ela levanta, você andando para lá e para cá e te deixa falando sozinho. Uma pessoa inquieta. Ela senta para conversar com você, ela não consegue prestar atenção, a alma dela viaja, a mente dela viaja, o corpo fica ali, mas o espírito dela já foi, o coração dela também foi sequestrado para outro lugar. Um outro sintoma, a luxúria. Um gasto desnecessário. Pessoas apáticas vivem debaixo de uma vida cheia de luxúria, depravada. Cuidado. Vá percebendo isso que eu estou falando e vá percebendo quanto disso muitas vezes não pode estar presente na sua vida.
e você está maquiando. O que é interessante você perceber? Porque muitas vezes quando nós estamos sendo colocados diante de uma palavra como essa aqui, nós queremos maquiar. Não, isso é para a pessoa X. Eu conheço fulano, ciclano e beltrano que está passando por isso e deveria estar ouvindo isso que você está falando. Só que a pessoa nunca consegue entender que Deus sempre vai falar com os presentes. Deixa eu te contar uma coisa. Se você caiu nesse vídeo, Deus quer falar com você, cara. Não é com A, com B, com C. Deus está te falando. É hora de tratar e vencer a apatia que você deixou que se estabelecesse no seu coração. Rompa com a apatia. Rompa. A vitimização é uma das coisas que mostra que uma pessoa está debaixo da apatia. Ela é vítima de tudo e de todos. Coitado de mim, pobre de mim. Ei, para com isso. Para de viver assim. Uma falta de resposta para a vida. Uma preguiça. O que é a preguiça? É a pessoa que está cansada antes de começar. Você fala assim, vamos fazer algo. A pessoa, ai que preguiça. Estar cansado antes de começar. A opressão é um sinal também de uma pessoa que está vivendo atacada pelo espírito de apatia. O que é a opressão? Aquilo que te suga a força, é algo que vem de fora. A opressão ela é demoníaca. A opressão gera confusão na mente. Uma pessoa que está vivendo, sabe, esse estado do espírito de apatia, ela está sendo pressionada pelas trevas. Então ela precisa romper com isso. Como que eu me liberto disso? Vamos lá para a gente poder encerrar isso. Como que eu me liberto? Essa pessoa precisa urgentemente de uma experiência de alegria na vida dela. Ela precisa encontrar a verdadeira alegria. Ela precisa receber um gozo. E esse gozo, querido, veja bem, não é apenas algo corriqueiro, algo superficial. Ela precisa de um gozo e de algo que dê sentido de importância na vida dela. Ela precisa reencontrar a verdade e o propósito da vida dela. Rápido, rápido. É interessante perceber porque, veja bem, muitas vezes pessoas quando vão a uma consulta e elas recebem ali um diagnóstico, falam assim, cara, você está carregando algo que vai te matar e você tem poucos anos de vida. E essa pessoa, quando ela entra nessa contagem regressiva do tempo, todos nós estamos vivendo essa contagem regressiva do tempo. Mas uma pessoa, quando ela é advertida por um médico ou por uma má notícia, que ela vai entrar em uma contagem regressiva, ou seja, você tem 60 dias para viver, você tem 1 ano apenas de vida. Essa pessoa, ou ela tem de duas uma, ou ela vai realmente se entregar e vai morrer até mais rápido, ou ela tem um start para a vida. E ela começa a considerar o que eu posso fazer nesse 1 ano que eu ainda não fiz durante toda a minha vida para recuperar esse tempo perdido e ter, sabe, não morrer como se não tivesse vivido, mas viver cada um dos dias que me resta como verdadeiramente eu deveria ter vivido. Até aqui não vivi. Veja bem, vamos aqui nos Salmos 43, só um minutinho, deixa eu pegar aqui uma passagem. Aleluia. Salmos 43. Acho que é isso mesmo, só um minuto. Eu vou te mostrar como vencer a apatia. Como nós vamos contra-atacar a apatia, a acusação, a adversidade. Como nós vamos contra-atacar a apatia. Salmos 42. Salmo 42, no verso 11. Olha o que o salmista escreve. Ele fala assim, por que estás assim tão triste, ó minha alma? É um ataque que vem pela alma. É um ataque na alma. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser. Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Fala, boca de lata. Deus te abençoe, João. Então vamos lá. Por que estás assim tão triste? Porque é algo que acontece na nossa alma. A apatia é algo que vem para agir na nossa alma e que vai travar. É um ataque na nossa mente. Então, o salmista ele fala aqui,
ele começa uma conversa muito forte com a sua alma. Ele fala o quê? Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Ele começa uma conversa interna, uma conversa interior. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Coloca a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora. Vai lá nos Salmos, né? Esse salmo aqui eu gosto muito dele, né? E eu te dou ele de receita. Eu te dou ele de receita para que você vê. A galera do secreto chegou aí. Estou no secreto. Salmo 103. Guarda esse salmo. Esse salmo aqui é para você ler ele diariamente. Lê esse salmo aqui durante 30 dias, você vai ver uma mudança radical na sua vida. Veja bem, mas não leia apenas com os olhos. Leia, abra sua boca e declare. Né? Veja bem como que ele começa. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Ele está chamando o quê? Ele está convocando a sua alma a adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Ou seja, ei alma, para de viver nesse estado de mornidão, de apatia, e comece a se lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Ei alma, é hora de você parar de ficar reclamando daquilo que você não tem e começar a se lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida até aqui. Verso 3. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas enfermidades. Ele que resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. É Ele que sacia de bens a tua existência de maneira que a tua juventude se renova como o vigor da águia. Então, uma alma, quando ela está no estado de apatia, o que ela precisa ser? Renovada. E como que eu renovo a minha alma, querido? Eu preciso trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode me dar esperança? É saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Nós mudamos, mas Deus é imutável. Deus é imutável. Então, quando eu entendo isso, eu preciso voltar ao meu passado e falar assim, o que Deus fez no meu passado que eu preciso me recordar no meu tempo presente para renovar a minha visão para o meu tempo futuro. O que Deus fez no meu passado, como Deus me curou. Veja bem, é Ele quem perdoa. Deus me perdoou. Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas enfermidades. Ou seja, Ele me perdoou, Ele me curou, Ele me sarou, Ele me levantou. Então eu preciso trazer à memória, a minha alma não pode se esquecer disso. Agora veja bem, se você tem facilidade de se esquecer daquilo que Deus fez, você tem grande probabilidade de se tornar uma pessoa ingrata. Né? A pessoa ingrata, ela tem memória curta, não tem uma memória curta, querido. Peça a Deus para que te dê uma memória, aumente o seu HD. Você compra, quando vai comprar um telefone, a primeira coisa que eu tenho certeza que você avalia na compra deste novo aparelho é a capacidade de memória que esse telefone tem. Que Deus expanda a sua capacidade de memória nesse tempo. A sua mente, a sua alma, ela possa abrir novos HDs para que você não se esqueça mais de tudo aquilo que o Senhor já te fez. Né? E para a gente encerrar, né, você fica com esse Salmo 103 todo, leia em voz alta, declare esse salmo em voz alta, você vai ver que algo muito poderoso vai começar a acontecer. Mas no Salmo 104, no verso 15, né, há uma necessidade urgente de que uma pessoa que está debaixo de um estado onde o espírito de apatia está agindo na vida dela, o que essa pessoa precisa? O que essa pessoa precisa viver para que ela rompa, para que ela vença a apatia? Ela precisa desfrutar de uma nova alegria. Ela precisa reencontrar o gozo e descobrir novamente o seu propósito e a verdade de Deus. Salmo 104, no verso 15. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho que alegra o coração do homem, o óleo que dá brilho à face e o pão que sustenta o seu vigor. Tudo isso é Deus que nos dá. Então veja bem, existe um vinho que alegra o coração do homem. O que é o vinho? O vinho é a alegria do Espírito Santo. Você precisa ter uma nova experiência com o Espírito Santo. De repente você vai falar assim, eu já sou batizado no Espírito, eu já oro em línguas, ou melhor, para estar no estado de apatia você não ora mais, você já orou. Você já viveu uma experiência com o Espírito Santo. O que eu quero que você entenda? Você precisa buscar um novo momento com o Espírito Santo. Ter um encontro novo, um encontro fresco com o Espírito Santo. Parar de viver somente das experiências do passado e buscar uma experiência hoje no seu presente para romper com o espírito de apatia, para romper com a ação desse espírito sobre a sua vida. Né? E o que você precisa fazer?
atar esse espírito de apatia. Nós vamos orar aqui agora, vamos atar o espírito de apatia e vamos decretar e declarar que a unção que destrói todo o jugo, a unção que destrói todo o jugo, ela virá sobre a sua vida nessa manhã e ela vai arrancar todo o peso da apatia. Eu vou declarar e decretar que você receba o gozo do Senhor como sua nova força. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, diante de tudo aquilo que nós compartilhamos nessa manhã aqui, a tua palavra foi liberada e pessoas entenderam que há uma ação espiritual da apatia que busca matar a vida de uma pessoa. E eu quero declarar nessa manhã, Pai, que toda a ação do espírito da apatia é quebrada agora. Eu declaro e decreto nessa hora a unção do Senhor que destrói todo o jugo. Eu falo que todo o jugo que foi colocado sobre os seus ombros, sobre a sua alma, sobre a sua mente, é quebrado agora pelo poder da unção do Senhor. Eu libero a unção nessa hora, a unção que apodrece todo o jugo, e todo o jugo que prendia a sua vida, que sufocava a sua vida, todo o estado de depressão emocional, espiritual é quebrado agora. E eu declaro nessa hora que a luz da verdade comece a brilhar. E eu falo nessa hora em nome poderoso de Jesus e libero uma nova alegria, um novo gozo sobre a sua vida. Que você tenha um encontro novo, fresco e genuíno com o Espírito Santo de Deus e seja renovado na sua vida em nome poderoso de Jesus. Amém, meu irmão? Essa live vai ficar salva. E eu sei que você conhece pessoas que estão vivendo esse estado de apatia. E eu quero te convidar a compartilhar essa live com o maior número de pessoas para que elas sejam abençoadas e saiam desse estado. Em nome de Jesus. Amém? Segunda-feira pela manhã a gente volta aqui trazendo algo que vai continuar sendo um instrumento. A sua vida vai rugir. A sua vida vai rugir. O inimigo não vai conseguir se aproximar de você. Mas você precisa continuar avançando. Deus te abençoe e tenha um excelente final de semana.